Obrigado, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos por essa noite. Obrigado porque é o Senhor quem promove todas as coisas, é o Senhor quem nos chama através do teu Espírito, nos convoca para estarmos diante de ti. Nós somos completamente dependentes de ti. Até mesmo para estarmos congregados, nós dependemos de ti, Senhor. Porque aprendemos com a tua graça que nada é por esforço, nada é por esforço carnal, Senhor, mas é por uma disposição do coração gerada pelo teu Espírito Santo, algo que nos atrai à sua presença. E nós queremos ser atraídos por ti todos os dias, Pai. Então pedimos que o nível de presença, o nível de unção sejam aumentados nesse lugar, em nome de Jesus, para que a nossa voz possa reverberar, Pai, nos lugares longe, nas pessoas que estão precisando, nos solitários, nos hospitais, nos presídios, nas pessoas que se sentem abandonadas, Pai. Que a nossa voz profética, a voz da graça, possa reverberar livre nesta cidade, nos quatro cantos dessa cidade, desta nação, nas nações, e todos possam conhecer a palavra da graça, o evangelho da graça de Deus, a doutrina de Cristo, porque nós queremos ser totalmente cristocêntricos. Nós não queremos pregar uma mensagem centrada no homem, nós queremos pregar a obra consumada de Cristo na cruz e desenvolver uma consciência de Cristo, desenvolver um pensamento totalmente conduzido pelo Espírito Santo, Pai, para sermos guiados pelo Espírito, porque a tua palavra diz em Romanos 8,14 que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então nós somos os teus filhos, guiados pelo teu Espírito. Por isso nós não queremos produzir nada na carne, não queremos produzir nada, Senhor, na força do nosso braço. Nós queremos fluir, nós queremos frutificar. Tua palavra diz que o Senhor nos escolheu. Nós somos escolhidos e chamados pelo Senhor para darmos frutos, e frutos que permanecem, a fim de que tudo aquilo que apresentarmos e pedirmos diante do Pai em nome do Senhor Jesus aconteça. É essa verdade que nós queremos viver nesse lugar, essa verdade que nós queremos expressar e pregar, trazendo a libertação dos cativos, trazendo, Senhor, a revelação de Cristo, trazendo, Senhor, o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento daquele que entregou a sua vida por nós na cruz. Por isso, Senhor, que essa seja uma noite de revelações da sua palavra, que essa seja uma noite de profundidades, de um novo comportamento, de uma nova disposição na sua presença, para avançarmos para coisas maiores, porque o Senhor nos prometeu coisas maiores, o Senhor nos prometeu coisas grandes, e nós servimos aqui a um Deus grande, um Deus que não há limites. Então nós não queremos, Pai, viver uma vida limitada, nós queremos viver, Senhor, as coisas excelentes e plenas que estão em Cristo. Por isso nós dizemos: eis-nos aqui. Eis-nos aqui, estamos prontos a abrir o nosso coração, prontos, Senhor, a colocarmos toda a expressão da nossa vida, a totalidade da nossa vida nas tuas mãos, deixando tudo no teu altar. Abençoe as famílias aqui representadas, as famílias que estão conectadas conosco através dessa transmissão via internet, que todos sejam alcançados pela sua palavra e por uma vida de profundidade, de amor, de entrega, de devoção ao Senhor, sem religiosidade, sem crenças erradas. Remove em nome de Jesus, ó Pai, toda a crença errada do nosso meio, porque nós queremos viver a verdade que liberta. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Abre, Senhor, nessa noite conhecimento revelado da tua verdade para os nossos corações. Oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Boa noite, a paz do Senhor. Não sei como vocês gostam de serem cumprimentados, eu ainda não aprendi. Eu falo graça e paz, alguns respondem amém, outros ficam esperando a paz do Senhor. Amém. Importante estarmos juntos, importante é que toda a saudação que damos, ela está acompanhada de paz, de verdade e de amor de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos vivendo um grande desafio. Eu gosto de desafios. Estou sempre sendo desafiado pelo Senhor,
sempre sendo desafiado ministerialmente, sendo desafiado na minha vida pessoal. E eu aprendi que viver na fé é aprender a correr riscos, amém? Porque a fé não é nada palpável no primeiro momento, né? Você não consegue apalpar o produto da fé, não é verdade? No primeiro momento, não. Porque a fé é invisível, não é? E a fé, ela diz que a definição de fé é a certeza das coisas que nós esperamos. E a convicção, ou seja, a evidência daquilo que nós não estamos vendo. É meio louco isso, não é? Veja só, a fé é a evidência, a prova real, a convicção das coisas que nós não estamos vendo. Amém? Andar na fé. Mas a palavra fala que atentando nós para as coisas que são invisíveis. Porque as coisas visíveis, elas perecem, elas perdem o valor. As coisas visíveis, elas murcham. As coisas visíveis não são permanentes, mas atentando para aquilo que é invisível, porque o invisível não é temporal. O invisível, quer dizer, aquilo que é gerado pela fé, é algo que fica impresso no teu espírito. É algo que está impresso no teu coração. Se você gerar uma vida de prosperidade pela fé, você jamais vai deixar de ser próspero. Se você gerar uma vida de saúde física plena pela fé, você jamais ficará enfermo. Glória a Deus. Entende que o produto da fé, ele é eterno. O produto da fé, a traça não pode corroer. O ferrugem não pega, os anos não podem desgastar. Tudo aquilo que eu produzo na fé fica impresso no meu espírito, um carimbo lá no meu espírito, carimbado, selado, porque foi conquista da fé, foi gerado pela fé. E tudo que é da fé provém de Deus. E não perece, não vai embora, não te dá tchau, não diz bye-bye, não diz adeus. Não, fica na tua vida. Amém? Glória a Deus. E esse é o nosso desafio. Aprender a gerar uma vida completamente na fé. Tudo que eu procuro viver, eu vivo pela fé, porque eu aprendi na palavra de Deus. Romanos capítulo 14. O verso 23 diz assim, que tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Olha que coisa. O que é pecado, pastor? Aquilo que você faz que não tem fé, não está acompanhado de fé. Eu, para deixar bem legal, bem resumido, as pessoas perguntam, pastor, o que é pecado? Não saber viver. Esse é o pior pecado que existe, é quando você não sabe viver diante de uma palavra poderosa que nós temos, diante do Espírito Santo que nos foi dado, diante de tanto poder que já foi derramado nas nossas vidas através do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. E lembro sempre lembrando que poder não é uma expressão emocional de gritaria no culto. Poder de Deus é uma vida de conquistas, de plenitude, de resultados, uma vida de transformação. Isso é poder de Deus. Então tudo que a fé produz é poderoso, tudo que o Evangelho nos dá é nos dado com poder. O Evangelho é poder de Deus, amém? O Evangelho é Deus capacitando o homem que não pode nada a fazer todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Amém? Então vamos entrar dentro dessa fé. Vamos desenvolver essa fé. Uma fé ousada. A fé tem que ser ousada. A ousadia da fé. Você tem que ser intrépido, acreditar em coisas grandes. Investir tempo orando, agradecendo, rendendo ações de graças ao Senhor por aquilo que ainda você não tem. Entende? Fisicamente falando. Fé é isso. Você vai diante de Deus e diz assim, Deus, obrigado, porque eu sou próspero. Deus, muito obrigado, porque eu sou saudável, o meu corpo físico é plenamente curado. Deus, muito obrigado, porque apesar dos meus 50 anos, eu me sinto rejuvenescido, e eu profetizo, eu estou rejuvenescido em nome de Jesus, cada dia que passa eu estou mais jovem. Graças te dou, Pai. Amém. Deus, graças te dou pela minha prosperidade, pela minha riqueza, pela manifestação de bens duráveis. Graças te dou, Senhor, pelo crescimento, pelo conhecimento das suas verdades. Graças te dou porque estou desenvolvendo o meu homem espiritual. Amém? Isso é fé. Quando você vai para Deus com as suas petições em forma de ações.
Então entenda, vá diante de Deus com a coisa pronta. Isso é muito sério. O que eu vou falar hoje é muito sério. É muito sério e verdadeiro. Isso também vai fazer com que você tenha uma vida de maior resultado na sua vida espiritual, uma vida de maior resultado através das suas orações e da sua busca pelo Senhor. Amém? Então abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus. Evangelho de Jesus escrito por Mateus. Não é o Evangelho de Mateus. Mateus não tem Evangelho. Quem tem Evangelho é Jesus. Amém? E Mateus escreveu o Evangelho de Jesus. Então, Evangelho de Jesus escrito por Mateus, no capítulo 25. A partir do verso 14. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Esperar você achar aí. Que Deus vai falar com a gente hoje poderosamente. Aleluia. Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, diz assim a palavra. A parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Verso 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Verso 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Sério isso, né? Veja só, uma parábola bem conhecida de Jesus, a parábola dos talentos. E eu encontro aqui essas 2 chaves importantes para a gente, para viver uma vida de fé. Primeiro, entenda, você tem que exercer a sua fé com um pouco que você tem, amém? Exerça a sua fé no pouco que você tem. Lembra que Jesus estava diante de uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, se você multiplicar por 4, vai dar 20.000 pessoas. Porque sempre tem mais mulheres e crianças do que os homens. Então, é no mínimo 4 vezes mais. Então, tinham ali, na frente de Jesus, 20.000 pessoas. A hora ficou avançada, era um lugar deserto, não existia padaria, não existia lugar onde eles pudessem comer. Os discípulos, então, eles trazem uma questão para Jesus. Jesus, despede a multidão, porque a hora é avançada, eles estão com fome. Despede-os. E Jesus falou assim: não, dá-lhes voz de comer. Providencia alimento para eles. Então eles trazem o problema para Jesus, dizendo: mas Jesus, como nós vamos alimentar 20.000 pessoas? Nem se tivéssemos todo o dinheiro, se tivessem aqui muitas padarias, seria possível trazer pão para alimentar 20.000 pessoas. E de repente alguém que tem fé trouxe o pouco que ele tinha. Alguém com fé trouxe o pouco que tinha.
E André apresenta um adolescente, um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E Jesus recebeu o pouco daquele menino. Veja, o menino não trouxe uma questão, ele trouxe uma solução. Aprenda a trazer soluções diante de Deus. Jesus falou assim, dá-lhes voz de comer. Os discípulos trouxeram questões, como? O menino não, falou assim, eu tenho 5 pães e 2 peixes. Amém? Aprenda que a fé vai usar o pouco que você tem para te colocar no muito. E aquele menino trouxe 5 pães e 2 peixes. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, mandou todo mundo se assentar. Ele então olhou para o Pai, ele não pediu para o Pai. Veja só o segredo da oração de Jesus. Jesus sempre nos ensinou a orar através da fé. Jesus não pediu, Pai, aqui tem 20.000 pessoas, abre as janelas dos céus e faz chover pão e peixe aqui. Não, ele simplesmente pegou 5 pães e 2 peixes e falou assim, Pai, graças te dou. Amém. E começou a partir o pão. E o pão aumentando na mão de Jesus, começou a partir o peixe, e o peixe aumentando, e os pães e os peixes foram multiplicados, e 20.000 pessoas se alimentaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Amém? O que é isso? Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Primeiro ponto, seja fiel no pouco. Seja fiel com aquilo que você tem. Vai diante de Deus com o pouco que você tem e apresente ao Senhor a gratidão, a ação de graças. Porque Ele vai pegar esse pouco que você tem e vai trazer a multiplicação e te colocar sobre o muito. Esse é o primeiro ensino dessa palavra, dessa parábola de Jesus. O outro ensino aqui importante, fundamental na fé, é nunca ir para Deus como se você não tivesse nada. Repito, nunca vá para Deus dizendo que você não tem. Nunca vá para Deus dizendo que você não pode. Nunca vá para Deus dizendo que a coisa está ruim, que a coisa está péssima. Não vá para Deus assim. Essa não é uma linguagem de fé. E Deus só ouve fé. Repete comigo, Deus só ouve fé. É a linguagem de Deus. Então não vá para Deus com a coisa sem estar pronta. Porque quando você entra na fé e aprende a apresentar diante de Deus as suas petições e as suas súplicas em forma de ação de graça, você está indo para Deus com a coisa pronta. Deus, graças te dou, Pai. A minha conta está cheia de dinheiro. Aleluia! Graças te dou, Pai. As contas desse mês estão todas pagas. Glória a Deus. Eu vou pagar tudo. E vai sobrar muito dinheiro no final do mês. Você vai falando, obrigado, Pai, porque vou pagar todas as contas e vai sobrar dinheiro no final do mês. Graças te dou. E começa a levantar as mãos aos céus, a render ações de graças ao Senhor. O que vai acontecer? O mundo espiritual, onde está tudo feito, porque tudo está feito. Repete comigo, tudo está feito. Está tudo feito. Está tudo pronto. Jesus realizou todas as coisas. A obra consumada de Cristo na cruz fala de um preço que foi pago além daquilo que nós devíamos. A obra consumada de Cristo na cruz fala de uma coisa que está pronta, consumada, realizada, não só a respeito dele, de Jesus próprio, mas a respeito de todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. Então, quando Deus recebeu você por filho, você foi colocado no lugar do feito, no lugar do pronto, assentado em regiões celestiais em Cristo Jesus, Efésios 2:6, de onde você tem todas as coisas à sua disposição. Essa é a tua realidade no mundo espiritual. Você está ali, você vive a partir do Espírito, você não vive a partir da sua carne. Evangelho é viver uma vida a partir do seu Espírito. Amém? Porque toda a salvação de Deus, todo o sozo de Deus, repete comigo, sozo. Sozo é a palavra grega que define salvação. Essa palavra fala, sozo é salvar, tornar-se completo. Sozo é salvo e tornar-se completo.
Alguém que está pleno, porque salvação não é só a salvação dos seus pecados. Se você tem fé em Deus somente porque Ele perdoou os seus pecados, você não está pleno. Porque sozo quer dizer que Ele perdoou os seus pecados, te salvou da perdição eterna, Ele curou as suas enfermidades e Ele te deu libertação. Sozo significa estar pleno no espírito, estar pleno no físico, curado, estar pleno na sua alma, liberto. Então sozo é salvação, cura e libertação. E aí a libertação de tudo. Isso é o que Deus me deu. Isso é o que Deus te deu, um pacote completo. Então, eu não posso ir para Deus incompleto. Eu não posso ir diante de Deus trazendo desespero, trazendo angústia, trazendo arrancar dos cabelos. Sabe aquela coisa desesperada? Aquela coisa que a velha aliança falava assim: olha, vai diante de Deus com sacos e cinzas. Vai diante de Deus no seu desespero. Vai diante de Deus no seu sofrimento. Não, embora eu esteja às vezes sofrendo, às vezes perseguindo, às vezes sofrendo um momento de falta, mas eu vou diante de Deus dizendo assim: Senhor, obrigado, porque eu sou mais do que vencedor, eu já tenho, eu já posso, porque a tua palavra diz que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as minhas necessidades. Eu vou para Deus na linguagem de Deus. E quando eu vou desta forma diante de Deus, eu provoco um impacto no mundo espiritual. Impacto. Entende? O mundo espiritual começa a agir ao meu favor. O diabo não suporta a fé de um filho de Deus. Antes, muito antes. Quem tá na fé está andando passos à frente do diabo. Ele vem de um jeito e fala: não, glória a Deus, eu sou mais do que vencedor. Ele vem com uma acusação, você fala: portanto agora nenhuma acusação há, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? O diabo vem com condenação, com pensamentos de derrota. Você vai diante de Deus, abre a palavra em Romanos capítulo 4, fala assim: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputará nele pecados. Bem-aventurado é o homem a quem o Senhor imputa justiça. Entenda uma coisa, nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Já observou Lucas capítulo 4, quando Jesus pela primeira vez entra dentro da sinagoga, é dado a ele o livro do profeta Isaías para ler, e ele abre o livro do profeta Isaías exatamente no capítulo 61, e ele fala assim: eis que o Espírito do Senhor me ungiu para pregoar liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, a pregoar a liberdade e a bênção para os pobres, e a proclamar o ano aceitável do Senhor. E ele fecha o livro. Lá em Isaías, capítulo 61, quando ele lê esse mesmo trecho, Isaías está escrevendo assim: a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Mas Jesus, quando se manifesta, ele lê até somente a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ponto e fecha. Ele não fala do dia da vingança do nosso Deus. Porque nós estamos vivendo numa era chamada graça. Amém? Nós vivemos na graça. Deus não está se vingando. Deus não está irado com ninguém. Deus não está julgando ninguém. Nessa presente dispensação, Deus não está irado, não está julgando. Deus não está pesando a mão em ninguém. Deus não está castigando ninguém. Deus não está punindo ninguém, porque toda punição, todo castigo, todo juízo, julgamento foi jogado sobre Jesus. Toda a ira de Deus foi sobre Jesus na cruz. Para que ele pudesse dizer assim: eu agora vim anunciar o ano aceitável do Senhor. Está tudo bem com você diante do meu Pai. Amém? Então vai lá diante de Deus com a coisa pronta. Porque quando você vai com a coisa mal resolvida, você é considerado como esse servo que recebeu um talento e cavou e escondeu na terra. Ah, meu Deus é severo. Graças a Deus eu não conheço esse Deus. Por muitos anos me pregaram um Deus severo, um Deus irado, um Deus que está punindo, um Deus que pesa a mão, um Deus que julga, um Deus que põe enfermidade, um Deus que fecha a porta, um Deus que faz só desgraça. Vivi a minha infância, parte da minha juventude, da minha vida vivendo de um Deus irado, de um Deus que estava com raiva,
De um Deus que por mais que eu fizesse coisas, eu nunca poderia agradá-lo. Eu vivi a minha vida inteira servindo a um Deus assim. Chegou um dia que eu falei assim, Deus, eu te amo, mas eu estou cansado, porque nada funciona. O Senhor parece estar com raiva de mim, o Senhor parece que me abandonou. E aí foi quando Deus abriu os meus olhos para a verdade. E falou assim, você está vivendo a era da graça. A dispensação da graça. Você está vivendo dentro de uma nova aliança no sangue do meu filho. Você está vivendo agora uma nova dispensação. Você está vivendo agora num Deus que te apresenta agora, não como teu Senhor, não como Jeová isso, Jeová aquilo, Jeová aquilo outro. O Deus que se apresenta agora é Abba Pai. Meu Pai, Paizinho querido. Você não sabe o quanto isso foi libertador para a minha vida. E a partir de então comecei a me relacionar com meu Pai. A partir de então eu já me apresentava diante de Deus, não mais como um servo. Não mais como uma pessoa distante e indigna, como um miserável pó da terra que me ensinaram a orar. Já orou assim, irmão? Que horrível. Senhor, miserável homem que sou. Eu sou um miserável, eu sou um verme, eu sou isso. Deus, eu não sou nada. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, meu Deus, eu vou perecer. A velha aliança ensinava os homens a orar assim. Mas na nova aliança nós somos introduzidos em uma outra realidade. Na nova aliança nós somos introduzidos como filhos de um Deus amoroso. Na nova aliança ele colocou o nome desse Deus em minha vida, dizendo, eu sou filho de um pai. Em que toda a família nos céus e na terra recebe o nome, Efésios 3:14. Nós recebemos o nome de um pai. Ele é meu pai, ele é teu pai. Então eu não vou diante do meu pai com necessidades, porque meu pai é dono do ouro e da prata. Meu pai é rico, meu pai é dono de todas as coisas. E para todas as promessas que foram feitas, está escrito na palavra que ele já disse para mim, sim e amém. Você já leu isso? Para todas as promessas que nos foram feitas, Deus já disse sim e amém. O que isso quer dizer? Está feito. E nele está o querer e o efetuar. Ele quer fazer, ele quer efetuar. Agora, como é que eu vou me apresentar diante de Deus com a coisa inacabada? Como se ele não tivesse feito nada. Não, ele já fez tudo. Eu não posso ser como esse homem que pega o talento, que é a fé. Aqui, falando dessa parábola dos talentos, é uma medida de fé que Deus te deu. Cada um tem uma capacidade pela sua fé. Cada um pode desenvolver a sua fé de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua busca, de acordo com o desejo do seu coração, de acordo com a sua intimidade com Deus. Desenvolva a sua fé. Eu creio em coisas loucas, em coisas grandes. Talvez você não creia tanto quanto eu, talvez você creia até mais do que eu. Vai diante de Deus com a medida de fé que você recebeu. Se ela é equivalente a 5 talentos, por favor, multiplique mais 5. Se ela é equivalente a 2, multiplique 2. Se ela é equivalente a 1, multiplique esse 1 que Deus te deu, mas não enterre. E você ir diante de Deus, como se a coisa não tivesse sido resolvida, você está enterrando o seu talento. Aí vem a outra chave que eu quero falar aqui dessa palavra. Olha só, verso 29, Mateus 25, verso 29. Diz assim, porque a todo que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, esse que não tem é aquele que vai para Deus. Deus tem misericórdia, abre a porta para mim. Deus me dá, Deus faz, Deus me ajuda, Deus é isso, como se a coisa não tivesse sido resolvida, sendo para Deus com a coisa inacabada. Para esses, até o que tem lhe será tirado. É fé, queridos, entende? Não é que Deus tira, é que esse tipo de oração, de desespero, de oração que não te introduz na realidade em Cristo, é uma oração sem fé. É uma oração que não chega nos céus. E o diabo então aproveita para jogar culpa, condenação, desespero e tirar até o que você tem. Agora, quando você vai para Deus, apesar, a despeito de qualquer situação, e você vai para diante de Deus, apresentando as suas súplicas e as suas petições em forma de ações de graças, até o que você tem será aumentado. Você está diante de Deus dizendo assim, eu tenho, obrigado porque eu tenho. Porque quando você rende ações de graças, está dizendo para Deus, obrigado porque eu tenho. Obrigado, Pai, porque eu sou. Obrigado, Pai, porque eu posso.
Não está escrito isso na palavra? Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu conheço a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de mim se fez pobre, para que pela sua pobreza eu enriquecesse. Entende que você tem? Entende que você é? Entende que você pode isso em Cristo? E quando você vai dessa forma diante de Deus, Ele está dizendo assim: o que você tem, eu vou tornar abundante. Eu vou dar mais ainda, porque você veio com fé diante da minha presença. Isso é tão sério que esse verso, ele é repetido na palavra, que nós estamos na parábola dos talentos, ele é repetido nas parábolas da candeia. Quando você olha lá na parábola da candeia, ele termina a parábola da candeia, ele fala assim, olha, há uma candeia acesa, não pode ser colocado debaixo da mesa. Ela tem que ser colocada no alto para que possa iluminar todos. E ele termina a parábola da candeia com o mesmo verso. Porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então não seja aquele que cava o talento. Amém? Não seja aquele que esconde a candeia debaixo da mesa. Não vá diante de Deus com uma coisa inacabada. Vá diante de Deus dizendo assim, Senhor, muito obrigado porque eu já venci mais essa. Levantou um problema, levantou uma situação, levantou uma acusação, vai diante de Deus e fala assim, obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que tudo está realizado. Obrigado, Pai, porque a tua palavra diz que tudo está feito e o Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Muito obrigado, porque essa situação que se levantou, eu já venci, eu já vou contar a vitória, então eu te celebro, eu te rendo ações de graças, eu te adoro. Muito obrigado, Pai. O que vai acontecer? Deus falou assim, ele tem, ela tem, eu vou dar abundante, vou ter mais abundância. Você já entendeu que quem tem dinheiro sabe fazer mais dinheiro, não é isso? Porque a pessoa nunca está lidando com falta, a pessoa nunca está lidando com escassez. Irmãos, em nome de Jesus, aprenda a lidar com a abundância. Tire da tua mente a escassez, a falta. Tire da sua mente as dívidas. Tire da sua mente as crises financeiras. Tire da sua mente a hipocondria. Tire da sua mente o medo de ficar doente. Tire da sua mente todo o medo, toda a insegurança. Essas coisas terrenas, essas coisas almáticas. Porque você é um espírito vivificado em Cristo Jesus. Então pare de lidar com escassez. Sabe aquela coisa? Ai, vai faltar, será que vai dar para pagar todas as contas? Oh, meu Deus, que dia que nós colocamos o gás? Vê a data, está chegando, tem 3 meses que eu coloquei o gás, será que vai acabar? Sabe aquela coisa desesperada? Isso é lidar com escassez, é lidar com falta. E quando você vem com essas questões espirituais diante de Deus, com essas questões, 2 coisas podem acontecer. Ou você vai cair na mão de um manipulador espiritual que tem por aí e vai falar para você, você tem que fazer um voto. Vai falar para você, você precisa subir um monte. Vai falar para você, precisa jejuar. Você precisa, guerrear. Você precisa fazer oração de guerra. Você precisa fazer um culto de libertação, de cura interior. Você precisa repreender os demônios que estão dentro da sua casa. Tem demônio na sua carteira. Você já ouviu? Eu já ouvi falar que existem demônios na carteira. Graças a Deus, na minha não tem. É o que a gente ouve por aí. Ou você vai cair nessa vala horrível de manipulação, ou você vai lidar com o desespero, com o abandono da fé, e já não quer mais saber de Deus, não quer saber de nada. Não, irmãos, nós precisamos viver a nossa realidade em Cristo. Eu vou diante de Deus, porque eu tenho. Eu vou diante de Deus agradecendo, obrigado, Pai, todas as contas estão pagas, ainda sobra muito dinheiro no final do mês. Obrigado, Pai, porque eu vou fazer as melhores viagens. Obrigado, Deus, porque eu como o melhor da terra. Já leu Isaías 1:19? Se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor da terra. Qual que é a condição para você ter o melhor da terra? Se você quiser. Ele não está pondo outra condição, irmãos. Se quiserdes, tereis o melhor da terra. Então diga, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Então você vai diante de Deus, a despeito de qualquer coisa que esteja sendo manifesta na terra.
A despeito de qualquer situação de coisas financeiras, crises na família, crises nos negócios, não importa o que está acontecendo naturalmente, vá diante de Deus. Deus, eu vim aqui diante da sua presença, trazendo, Senhor, a abundância de bênçãos, te rendendo ações de graça, Senhor, porque eu estou vendo pela fé, dinheiro chegando na minha conta, eu estou vendo pela fé, Senhor, a minha família sendo restaurada. Oh, obrigado, meu Deus, eu estou vendo pela fé os meus parentes sendo transformados, mudados, os vícios desaparecendo. Eu estou vendo pela fé, Pai, que todos os conflitos foram vencidos, porque tudo está em Cristo, feito em Cristo. Então eu me introduzo nesse lugar de vitória, para te render ações de graças. Oh, obrigado, meu Deus, aleluia, glória a Deus, e vai adorando, agradecendo a Deus. Você está provocando impacto no mundo espiritual, e não vai demorar. Dentro de pouco Deus começa a abalar os céus e a terra, e trazer para você tudo aquilo que você precisa e necessita, além do que você pede, além do que você está pensando. Aleluia! É esse Deus que eu conheço. Esse é meu Pai. Não sirva um Deus que vou na presença dele, ele fala assim: você pecou, você está ferrado. Eu não sirva um Deus que diz: você pecou, abriu porta para o diabo para destruir tua vida. Ah, você pecou, você abriu uma legalidade para Deus destruir a sua vida e a sua família. Não, Deus não é Deus de legalidades. Deus não é Deus que imputa pecados. Deus é o Deus que diz para mim: você é a justiça de Deus, porque o meu filho foi feito pecado no seu lugar. Agora, quando eu vou com essa disposição diante de Deus, tudo acontece. Aprenda a ir para Deus, não vá para Deus dizendo assim: Deus, eu pequei. Tem gente que vai para Deus com essa consciência de culpa. Deus, eu pequei de novo. Eu errei de novo, meu Deus. Não sei como sair desse pecado. Meu Deus, me perdoa. Deus, me ajuda, me transforma. Deus isso, Deus aquilo. Esse tipo de comportamento vai te manter no pecado. Agora, quando você vai para Deus: Deus, eu dei uma resvalada, dei uma pecada aí, Pai. Mas eu já sou perdoado. Eu tomo posse do perdão. Obrigado, porque todos os meus pecados foram perdoados. Os pecados do passado, esse pecado que eu cometi hoje, e se amanhã porventura eu cometer novamente, eu já sou perdoado. O que acontece? Libertação do pecado. Quer ser livre de um pecado, de um vício, de um comportamento que é reprovável para você, para a sua consciência diante de Deus? Considere-se perdoado. Considere-se. Lembra que eu já preguei aqui? Saber e considerar. Então saiba quem você é em Cristo e considere-se. O Evangelho trata de fazer com que a gente conheça a nossa identidade, e o Evangelho trata para a gente se considerar de acordo com a minha identidade. Aí tudo muda. A religião não. A religião, ela vem te dando regras morais e regras comportamentais para que você possa alcançar a sua identidade. Você nunca vai alcançar. Porque não é a regra moral, a regra de comportamento que me dá a minha identidade. Não. Agora, eu conhecer a minha identidade muda a minha moral, muda o meu comportamento. Entende? Porque quando está ali aquela situação, o diabo chega com uma proposta, uma tentação, um pecado, e eu acabei de declarar: eu sou a justiça de Deus em Cristo. Aquele pecado chegou, cara, por mais que seja prazeroso, não quero. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Você começa a rejeitar, mas não pela sua própria força. Não, mas é porque uma identidade te foi revelada. Você aprendeu, você conheceu, e você sabe quem você é em Cristo Jesus. Amém? Então, aprenda a ir para Deus com fé, com a coisa pronta. Nessa mesma parábola dos talentos, lá em Lucas, ele diz assim: olha, ele distribui os talentos, dá 5 para um, 2 para outro, dá outro. Ele fala assim: olha, negocie até que eu volte. Já leu isso? Lucas capítulo 19, o verso 13, ele diz assim: negociai até que eu volte. Porque nós estamos vivendo a era da graça, glória a Deus. Mas a era da graça um dia vai acabar. Aí é o dia que ele vai voltar. É o dia da prestação de contas. E aí? O que você fez na graça? Você perdeu tempo se sentindo culpado? Se sentindo indigno?
se sentindo mal amado, rejeitado, enquanto eu te dei todo o meu amor, te dei a minha fé, te dei a graça, te dei todos os benefícios, te dei o meu espírito. É por isso que nós temos que pegar tudo aquilo que Cristo fez por nós e negociar. Amém? Negocie até que eu volte, disse Jesus. O que é esse negociar? Cresça, em nome de Jesus, faça acontecer. Vai lá na fé em nome de Jesus, dizendo, em nome de Jesus eu conquisto, em nome de Jesus eu posso, em nome de Jesus eu sou, em nome de Jesus eu avanço, em nome de Jesus nada vai me deter, eu vou alcançar, eu vou fazer, porque Cristo já realizou todas as coisas por mim. Entende? Isso é negociar, isso é aumentar, é ampliar, é fazer, é como se você recebesse os 5 talentos e apresentar para Deus 10. É você ser fiel no pouco e Deus vai te colocando no muito. Amém? Eu dizimo, eu oferto, porque eu tenho. Não vou dizimar porque vai faltar. Querido, não dê seu dízimo mesmo. Não faça isso. Se você tem esse medo, esse receio, não, eu não vou dizimar porque senão vai faltar. Não faz isso, cara. Agora aprenda. Eu dizimo porque eu tenho. Eu dizimo porque eu sou fiel no pouco, Ele vai me colocar sobre o muito. Eu oferto porque eu tenho. Eu não tenho medo de contribuir, eu não tenho medo de dar, porque a falta não existe na minha vida. Começa a andar nessa dimensão de trazer o seu dízimo, a sua oferta, dizendo, eu não tenho medo da falta, porque a falta não existe. Eu dizimo para ficar rico. Sabia que o judeu faz isso? O judeu, quando traz o dízimo, fala assim, eu dizimo porque eu sou rico e vou ficar mais rico. Ele não dizima, não, eu vou dizimar porque se não dizimar o devorador vai ser liberado e aí a maldição vem. Não, cara, nós estamos na graça de Deus. Amém? Então eu trago meu dízimo com uma alegria, com satisfação, porque eu tenho, eu posso. Amém? Eu estou dizendo eu tenho, a falta não existe na minha vida. Deus vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre a minha vida bênção sem medida, que eu vou ter que chamar as pessoas para ajudar. Olha, vem cá, tem para vocês também, porque Deus está me abençoando. Já viu a pesca milagrosa? Pedro ficou a noite toda tentando pescar, não achou nada. Estava lá dobrando as redes. Jesus entrou dentro do barco. Jesus utilizou o barco de Pedro. Falou assim, Pedro, e aí, está guardando as redes? Você não pescou? Não, pesquei nada. Vai lá, coloca o barco no meio do mar de novo. Lança a rede à direita do barco. Ele falou, Senhor, olha, eu tenho 30 anos de pescador. Eu sei que essa sua técnica de pescaria naturalmente não funciona, não existe, não dá para pescar no mar durante o dia, não dá para pescar, os peixes não estão lá, eu tentei a noite toda, mas Senhor, o Senhor me disse, o Senhor me deu uma palavra, sobre a tua palavra eu vou lançar as redes, e Pedro foi, e lançou as redes, e quando ele puxou as redes, a bênção era tão grande, a bênção era tão sem medida que ele teve que chamar outros barcos para ajudar a pegar os peixes. É assim que Deus faz. Então não vá para Deus com a coisa mal resolvida. Vá com Deus com a coisa pronta. Amém? Vai diante de Deus dizendo, Senhor, obrigado. Já aconteceu. O milagre já chegou, o contrato foi assinado, glória a Deus, já deu certo, Senhor, muito obrigado, eu te rendo ações de graças, te louvo e te bendigo porque eu sou mais do que vencedor. Obrigado, Pai, o diabo tocou aqui, Senhor, e trouxe um prejuízo aqui, mas eu ordeno em nome de Jesus que 7 vezes mais, vai trazer 7 vezes mais, vai multiplicar, porque eu conheço um Deus de abundância, Ele é meu Pai, dono do ouro, da prata. Diante de Deus não existe falta. Amém. Glória a Deus. Repete comigo assim, diante do Senhor não existe falta. Repete de novo assim, no feito não há falta. Então glorifica, agradece, obrigado. Meu faturamento esse mês vai ser 3 vezes mais. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, 3 vezes mais, 3 vezes mais. Vai agradecendo, vai celebrando. O que vai acontecer? 3 vezes mais vai vir na tua vida, em nome de Jesus. Você começa o seu orçamento do mês, com a sua planilha, com preocupação. Não, comece com fé. Amém? Despreze a preocupação. Coloque fé. Coloque sorriso,
alegria, tire a angústia. Queridos, essas energias que as pessoas sentem, energia do medo, da angústia, da preocupação, da ansiedade, é uma energia isso. Isso provoca mais do mesmo. Entende isso? Essa energia. Agora, não rejeita isso, coloca isso diante do altar do Senhor. Vai diante de Deus, transforma toda essa preocupação, toda essa angústia, todo esse medo em petições e súplicas com ações de graças. Vai lá e rende ações de graças. Amém? Não é técnica de coach não, querido, é palavra, amém? Filipenses 4, para te falar, porque não, o pastor está ensinando coach aí, não. Filipenses 4. Abre a sua Bíblia aí. Paulo ensina exatamente isso. Olha só. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Quando é que a gente tem que estar alegre? Sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação, a sua equidade conhecida diante dos homens, porque perto está o Senhor. 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as súplicas, pela ação de graças, por oração, através da ação de graças. Quando você faz isso, o verso 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Como é que eu vou clamar? Como é que eu vou suplicar e apresentar as minhas petições e orações diante de Deus? Em forma de ações de graças. O que é isso? Eu estou sendo o servo que está multiplicando. Eu sou aquele que está negociando até que ele volte. Eu sou aquele que está avançando, que está crendo. Eu sou aquele que pegou 5 talentos e está granjeando mais 5. Eu sou aquele que tem 2 talentos e estou granjeando mais 2 talentos. Eu sou aquele que sou uma candeia acesa e não estou sendo escondido. Eu estou sendo colocado no alto para brilhar, para ser a luz do mundo, para trazer resposta, para trazer cura, para trazer vitória na vida das pessoas. Amém? Então entenda. Esse mesmo verso aqui, ele é repetido eu falei 2, na verdade são em 3 parábolas. Na parábola do semeador, na parábola dos talentos e na parábola da candeia, ele diz a mesma coisa. A quem tem, lhe será dado em abundância. Aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então a partir de hoje, em nome de Jesus, nós vamos diante de Deus com a coisa pronta. Amém? A partir de hoje, nós vamos diante do Senhor, dizendo, obrigado, Pai, eu te glorifico, eu te exalto, eu já venci, eu já conto a vitória, eu já bendigo, porque Deus é o Deus do feito. Deus é o Deus que pega um homem com 100 anos e troca o nome dele para pai de nações. E a esposa dele, que nunca gerou um filho, um útero estéril, seco, ressecado, fala assim, você vai ser mãe. Com 100 anos. E então eles recebem o milagre. Amém? Amém. Quantos recebem essa palavra por fé? Glória a Deus. Fique de pé, vamos adorar a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Então vai para diante de Deus. Diante do Senhor, com a coisa pronta. Então não sei quais são suas questões hoje. Não sei quais são as suas causas hoje. Mas enquanto nós adoramos aqui, eu quero te convidar a apresentar diante de Deus as suas súplicas, as suas petições, as suas orações, acompanhados de ação de graça, em forma de ação de graças. Amém? Então vou pedir, em nome de Jesus, que as famílias se reúnam. Se você não está com sua família, está com alguém, ore entre 2 e 3, aí se abrace, vamos orar, vamos clamar em nome de Jesus. Mas você vai trazer esse clamor, essa petição, essa súplica em forma de ação de graças, em nome de Jesus, enquanto nós adoramos. Não se assustem, amém? Eu sei que essa palavra é pouco agressiva, né, às vezes. Mas precisamos, amém? Eu sei que é agressivo, que muda algumas coisas que a gente já ouviu por aí. Mas, querido, nós precisamos crescer e avançar em nome de Jesus. Há um reino para ser estabelecido. Glória a Deus.
humildade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Pai. Nós queremos te render ações de graças por tudo que está feito, Pai. E através da tua palavra, da tua santa palavra, nós somos introduzidos a esse lugar de realidades espirituais poderosíssimas. Eu declaro esse povo próspero, curado, abençoado. O povo que governa sobre essa cidade. O povo que coloca as mãos e tudo se multiplica. Em nome de Jesus. Quero repreender aqui toda sentença, toda palavra contrária sobre a vida deles, sobre os negócios. Em nome de Jesus e na autoridade do nome de Jesus, eu chamo agora uma restauração, uma grande restituição, Pai, em todos os níveis na vida desse povo, para que possamos crescer e governar na terra, possuir a terra, porque a tua palavra fala que os justos possuirão a terra, mas os ímpios serão desarraigados. A tua palavra fala que o Senhor enviaria nos últimos dias uma bênção tão grande, uma transferência de riqueza sobre os seus filhos. O Senhor tiraria dos ímpios e colocaria na mão dos justos, e os justos seriam tanto que eles deixariam herança para os filhos dos seus filhos, Pai. E nós não estamos esperando uma crise caótica sobre as nossas vidas. Nós estamos esperando o poder de Deus. Deus levantando a sua igreja, avivando, cheio do poder, da glória e das bênçãos do Senhor manifesta sobre essa terra. Até que o Senhor volte, nós vamos te glorificar com uma vida de excelência, com uma vida de poder, com uma vida de manifestação, desfrutando de tudo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Nós decidimos ser prósperos. Nós decidimos desfrutar das riquezas. Nós decidimos ser curados. Nós decidimos ser saudáveis. Nós decidimos andar no poder de Deus. Nós decidimos expressar uma vida que te glorifica, uma vida que te exalta, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aplaude o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Antes de você ir embora, você tem a oportunidade de trazer seu dízimo, sua oferta em nome de Jesus. Glória a Deus. Domingo às 10 da manhã estaremos de volta. Amanhã nós vamos render ações de graças também pelo mês de fevereiro, por todas as bênçãos. Estaremos lá no monte, não para pedir, nem para ficar com profetada. Nós vamos lá para render ações de graças por todas as bênçãos que serão derramadas nesse mês de fevereiro. Você vai ter o melhor mês de fevereiro da história da sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vão e sejam um sucesso, em nome de Jesus.